Curiosidades do Natal, mais um vídeo especial em comemoração ao Natal de 2022. O texto em questão foi escrito por Osiel Moura de Paula e publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1975. Algumas observações antes de começarmos a analisar o texto. Osiel de Paula, que fazia dupla musical com seu irmão, Otoniel de Paula, nos anos 70, apenas 2 meses após a publicação deste artigo no jornal Mensageiro da Paz, a dupla, bem como suas respectivas esposas e um pastor que conduziu o veículo, em trânsito numa rodovia em Ijuí, Rio Grande do Sul, se envolveram num grave acidente automobilístico. Todos os 5 ocupantes da Caravan faleceram no local. Esta tragédia causou grande comoção no meio evangélico de todo o país e ainda hoje, mais de 40 anos depois, a dupla é lembrada com grande elogio e nostalgia. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Curiosidades do Natal, Osiel Moura de Paula. Neste artigo estão algumas curiosidades que envolvem a festa natalina, curiosidades estas que comento com um objetivo tríplice: informar historicamente, orientar ou opinar sobre determinados costumes que nem sempre condizem com a teologia cristã e convidar crentes a se conscientizarem acerca de nossos atos de Natal. Vejamos, pois, algumas dessas curiosidades. Primeiro, Cristo nasceu 4 anos antes de Cristo. Como assim? Na época em que Cristo nasceu, o tempo era contado no Império Romano a partir da fundação da cidade de Roma. Quando o cristianismo tornou-se religião do mundo romano, um monge chamado Dionísio, sob ordem do imperador Justiniano, preparou um calendário computando o tempo a partir do nascimento de Cristo, substituindo assim o calendário romano pelo calendário cristão. Somente mais tarde, aliás, muito tempo depois, verificou-se que Dionísio cometera engano em precisar o nascimento de Cristo no ano 753 da fundação de Roma, o qual deveria ser fixado no ano de 749 ou 748. Neste caso, corrigindo Dionísio quando o seu calendário diz que Cristo nasceu no ano 1 de nossa era, devemos entender que esse nascimento se deu no ano 4 antes de Cristo. Qual a origem do presépio tão comum nas festas natalinas? Segundo a Enciclopédia de Curiosidades e Conhecimentos Gerais, página 52, o presépio é atribuído a São Francisco de Assis. E parece que antes de Francisco de Assis, principalmente na Idade Média, era costume representar nas igrejas e com personagens vivas o nascimento de Jesus. Todavia surgiram abusos, razão porque a igreja proibiu essas representações. Então Francisco de Assis reproduziu a cena com imagens feitas de gesso, barro ou cera, surgindo assim em 1223, numa estrebaria nas proximidades de um convento, o primeiro presépio que se tem notícia. Diz a tradição romana que tudo havia naquele presépio, menos o menino Jesus. Quando na noite de Natal, o menino apareceu deitado nas palhas, sorrindo para o santo.
Da Itália, o costume de armar presépios se espalhou pela Europa, pelas Américas e pelo mundo inteiro. Bem, como o leitor pode ver, a origem do presépio tem algo ou muito de paganismo e idolatria. É conveniente semelhante costume em nossas igrejas e em nossos lares? Terceiro, e a árvore de Natal? Infelizmente, tão comum até mesmo em muitos templos evangélicos? Segundo consta, remonta ao século X o costume de se enfeitar um pinheirinho por ocasião do Natal. Entretanto, há quem afirme que o costume data do ano de 573, quando um monge de nome Colombo reuniu o povo no alto de um monte, onde havia um pinheirinho, dependurou neste inúmeras velas acesas e assim comemorou o nascimento de Cristo. Há outro, entanto, dizem que a verdadeira origem da árvore de Natal está ligada a outro santo, Vilfredo, nascido no ano de 634, na Inglaterra. Diz a tradução que Vilfredo, desejando acabar com o culto supersticioso que os druidas prestavam a um carvalho, resolveu derribá-lo. Quando a árvore tombou, dizem, armou-se terrível tempestade e um raio atingiu-a, deixando, todavia, um pequeno abeto que lhe crescia ao lado. Parece que o santo viu nisso um sinal vindo do céu e, quando subiu ao púlpito para entregar seu sermão, usou o abeto como símbolo da inocência e, portanto, do menino Jesus. Que o leitor faça as suas conclusões. É fato que existem outras lendas tentando explicar a origem da árvore de Natal, porém, todas são unânimes em demonstrar a origem idólatra e pagã desse costume, que, infelizmente, repetindo, já é a figura central de muitas comemorações natalinas. Apenas mais uma curiosidade. A coroa de Natal. Qual o seu significado? É conveniente o uso da coroa de Natal em nossos templos e nossos lares? Tem se generalizado, aliás, o costume de se dependurar nas portas das casas durante o Natal duas espécies de coroas. Uma delas, chamada do Advento, costuma ser enfeitada com 4 velas que se acendem durante as 4 semanas que precedem o Natal. Por isso é que se chama coroa do Advento. A outra, enfeitada com um sininho, pequeninos frutos vermelhos e arredondados, tem igualmente o seu simbolismo. Seus ramos verdes e espinhosos lembram a célebre coroa de espinhos e os frutos vermelhos, o sangue derramado pelo Cristo. Quanto ao sininho branco, representa ele a alegria pelo nascimento do Salvador. Essa coroa do Natal também não cheira idolatria e paganismo? Concluindo, que tomemos cuidado com o nosso culto a Deus na passagem do Natal, para que somente a Ele demos a honra, a glória e o louvor, e que Cristo seja o centro do Natal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.